Aonde surgiu a primeira igreja nominal? Você já parou para pensar? A primeira denominação? Sabemos que tudo que Deus faz primeiro um cenário no céu, né? Como os fariseus, o homem, sempre quis e quer ver sinais. Então os sinais têm que estar ligados na terra e no céu. Em Mateus 18, Mateus 16, 19, algo do gênero também, que é perfeito, é nós olharmos para Êxodo 25, o modelo do tabernáculo no céu, de Deus vindicando esse sinal na terra, né? Hebreus 8, 5. É muito importante nós observarmos que tudo que nós vivemos e fazemos tem que estar ligado na terra e no céu, ou seja, a nossa vida ligado com o Eterno, o Todo-Poderoso. Então, quando nós vemos em Apocalipse capítulo 6, 1 e 2, nós vemos ali o primeiro cavaleiro do cavalo branco com um arco e sem flecha. Ele não tem coroa e sai para vencer, ou seja, ele receberá uma coroa. Então, ele é um hipócrita. Esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus Cristo. No caso do cavalo branco, é Apocalipse 19, né? E nós vamos encontrar que lá ele tem uma espada e o seu nome é Palavra de Deus. E no caso aqui, esse cavaleiro do cavalo branco, ele chega ao cavalo amarelo com o nome de Morte, não é isso? E o animal que vai se opor a ele é o leão, né? De Apocalipse, capítulo 4, 7. Então são 4 cavalos e 4 seres viventes. Eles se opõem durante as eras da igreja, a era gentílica, não é isto? Então tá. Como que a igreja então se tornou nominal? Para tudo isto acontecer, ao desfecho final, entrou então a trindade de Satanás. Então ele inicia como anticristo, chegaria a falso profeta e besta, correto? Esse é o desfecho. Isso então iria atingir as 3 primeiras eras da igreja, de Apocalipse 2 e de Apocalipse 3. Seria a era de Éfeso, Esmina e Pérgamo. E entraria a era de Tiatira. Mas qual era que ele iria receber essa coroa? Seria na 3ª era, chegando ao 4º século, na era de Pérgamo. Então entraria em cena as obras dos nicolaítas, que iria enganar os leigos. Os leigos. Então, iria suceder então o balaanismo, o tipo do falso profeta, Balaão, crendo em Deus, Deus de Israel, tá? Então, iria oficializar então a doutrina dos nicolaítas. Então, ele sai para matar, não tem a coroa, porque ainda não tinha oficializado como doutrina. Apocalipse 2, 14 e 15. Aí se tornaria então doutrina. Então, todo esse cenário Deus estava preparando no céu, que iria acontecer na terra. Em São Mateus 20, 25 a 28. Jesus o chamou e disse, seus discípulos, você sabe que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aí está aí. É um sobreaviso que estariam eles, então, está sendo preparados.
Então tinha que entrar no cenário o sumo pontífice. Tá? Para tudo isso acontecer, se tornar doutrina, tinha que sair desta coroa tríplice de anticristo para falso profeta. Então entraria aqui, nesse período, o chamado Roma papal. Então levantaria-se um papa, a chaga seria curada, tá? Já que Roma tinha passado uma situação crítica política, tá? Que saiu aí do Império Babilônico, Medo Persa, Grego, Império Romano, e vê a União Europeia, ferro e barro. Barro, a união ecumênica. Tá? Então, teria que haver essa união. Como que isto iria acontecer? E aconteceu. Foi quando entrou, todo o cenário foi feito, entrou o nome Trindade. Tá? Foi no ano 150 por Tertuliano, tá? Aonde veio os leigos com dificuldades de se relacionar com a divindade de Deus, tendo dificuldade de saber quem era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aquele um período de Atanásio, que cria que as três pessoas eram um único Deus. Eusébio, que escreveu o credo de Nicéia, já não cria, já cria que Deus era um, o Filho era outro, o Espírito Santo era distintos, né? Aonde que funilou para ser oficializado esse credo pessoal do homem, né? Onde que Ósio de Córdoba, no ano 257, convocou o concílio, tá? de Nicéia, aonde oficializou a doutrina da Trindade com Constantino, tá? Uma união ecumênica que aconteceu aí, muito sério, né? Que foi confirmado no ano 384, aproximadamente. Então ficou oficializado esse dogma, essa mentira da Santíssima Trindade, que Deus é três pessoas e, para piorar, distinto, né? Então, essa união ecumênica tomou, então, em parte, a igreja protestante, né? Que hoje é quase em totalidade, né? Com a união agora ecumênica, 90% da igreja protestante, ou chamada evangélicos cristãos, já estão oficializados nessa doutrina maléfica, crendo em três deuses, onde também surgiu o batismo só nos títulos, né? Onde a palavra de Deus fala que outro virá em seu nome e vos aceitarei. Então a igreja protestante hoje crê que Pai, Filho e Espírito Santo é nome, né? E tem enganado aí a muitos, né? Mas aí foi oficializada a doutrina, entrou então nessa terceira era um nome, foi registrado o nome Vigaris Filii Dei, vigário no lugar do Filho de Deus, né? Ele reivindicou então seu poder, tendo poder e autoridade sobre a terra, no céu e no suposto purgatório, né? Deus também tomou que o tipo perfeito que aconteceu com Balaão, descrito em Apocalipse 2,14. A qual Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel através de uma reunião conjunta. Tipo perfeito, né? Ali os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Você recorda que Balaque precisava de ajuda para conservar seu reino. Ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia. Foi Balaão. Balaão deu seu conselho que lançou a destruição a Israel. Você pode perceber, então, que
a condição que chegaria essa terceira para a quarta era, seria oficializado o falso profeta. Tá? Então, a chaga seria curada, entraria o sumo pontífice, né? E seria o falso profeta, tipo de Balaão. Então, a primeira coisa foi a sugestão, né? Que todos eles se reunissem e discutissem as coisas. É exatamente nesse período aí do concílio de Nicéia, tá? E comessem juntos e aplanar-se as coisas, né? Uniria então a igreja, casando com o Estado, deixaria então, logo após um tempo, de perseguir, mas sim unir. Mas você vai ver que aqui a coisa vai funilar aos martírios. Apocalipse 17, a era chamada a era da Idade Média ou a era negra. A era de Pérgamo é a era da Santa, chamada de Santa Inquisição, né? Levando aí a morte de milhões de cristãos. Neste período, muitos leigos tomaram a doutrina errada, né? Santíssima Trindade, 3 pessoas distintas. A humanidade, em partes, passaria a crer na mentira. São Mateus 24, que, se possível, enganariam os eleitos, a semente original, né? Eleitos são os predestinados, são aquelas sementes que Deus já semeou, né? Então veja, então eles iriam unir, estar juntos. Uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados ir um pouco além do que pretendem. Então seria o quê? Essa união também foi falada lá em Atos 20, versículo 17. Aqui nos mostram que as pessoas não devem ser neófitos, por causa da experiência, da prova, queria passar, né, na prática cristã. Aqui nos mostra o seguinte, que os bispos não se pretenderam às epístolas de Paulo nesse tempo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo, na ocasião em que ele chamou os anciões de Éfeso, a Mileto, em Atos 20, versículo 17. O relato declara que foram convocados os anciões, e logo no versículo 28, eles são chamados de bispos. Bispo quer dizer supervisores. Agora, estes bispos, sem dúvida, de mentalidade política nesse período de concílio de Nicéia, veja aí, e desde o princípio, ansiosos por poder, assistiram o que Paulo tinha dado ao entender que o bispo era mais do que o ancião local, com capacidade oficial, somente em sua própria igreja. Aí começou aqui, você percebe esse nome, aqui sugeriu os nominais, de uma forma em grande escala. Então vê essa hierarquia de bispo, arcebispo, presbíteros. Então essa doutrina da falsa vinha, da igreja mãe, ou da primeira igreja denominacional, você já pode ter certeza, se você não tinha, ela é a primeira igreja que denominou, então se tornou mãe das meretrizes, que iria fornicar com a mãe. É a mãe ensinando as filhas como batizar só nos títulos, viver de aparência com o mundo, porque certamente um cristão revelado, ele vive de evidência, né? Então ela então se tornaria então a igreja universal, chamada católica, tomaria quase todo o mundo, né? O poder político, nós sabemos disto. Satanás ofereceu esse reino político, governo do mundo. Nós sabemos disto, né? Em São Lucas, capítulo 4, nós vemos isto.
Então, é o que aconteceu. Ela se nomeou católica, ou seja, universal e apostólica. Nós sabemos que Roma, os 7 montes, a igreja vestida de escarlata, viria para opor Cristo. Então, Apocalipse capítulo 17:4 esclarece isso perfeitamente. A igreja católica, ela não tem nada a ver com Cristo, a não ser se opor. Ela vem, Apocalipse 13, do 3 até o 11, 18, você vai encontrar que ela vem para trazer uma doutrina, uma imagem falsa, né? A imagem de Cristo é a verdade, a imagem é oposta, é o anticristo, vem como falso profeta, aí unindo mãe e as filhas em molhos, tá? Elas disputam doutrinariamente porque tem que ter parte intelectual de bispo, arcebispo, presbítero, etc. Né? Tomou a imagem, tomou a doutrina da mãe. Por isso que estão hoje maravilhadas, né? Estão maravilhados com a doutrina, com o ensinamento aí de batismo só nos títulos, como repetir, Santa Ceia falsa, né? E tá aí, né? A igreja na aparência do mundo, mulher de Jezabel, né? Casando aí com Acabe, com o Estado também é outro tipo. Apocalipse 2:20 chegaria a essa condição que a igreja protestante está hoje, essa união ecumênica, tá? Essa união ecumênica, isso era a coisa agora, mas isso começou aqui. Primeira era, primeiro século, isso veio aí, pode pegar aí de Éfeso e Esmina e pegam, vai dar mais ou menos 1000 anos. Então esse cenário surgiu aí sobre o assunto de Paulo, e Paulo estava querendo dizer que o bispo tinha uma diferença hierárquica entre um e o outro, né? E etc. Foi daí que surgiu este pensamento intelectual enganando os leigos, né? O que aconteceu aí? Tá? Aquilo começou como uma obra da primeira era e fez-se literalmente uma doutrina. E assim hoje, bispos ainda se alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando nos ministérios onde eles assim querem, tá vendo? Aí começou a formação de pastores, bispos, arcebispo, saiu da condição de ser chamado por Deus, passaram a ser fabricados pelos homens. Então nós vemos que a igreja chegaria a ser nominal, e depois que ela chegou então a ser a igreja, a primeira igreja, igreja mãe, né? Ela foi a primeira igreja de Roma original, que se apostatou, entrou em pecado, quer dizer, não creu na palavra de Deus, não tem nada a ver com apostólico, né? E ela dominou a mente das pessoas. Interessante que um brasileiro católico, ele chega a se nominar, a dizer, eu sou católico, apostólico e romano, né? Você chega em outras regiões e outros países, tá? É da mesma forma. Então ela conseguiu tomar a mente de quase todo mundo, né? Com exceção de alguns países, China, Rússia, Índia e outros, né? E alguns países aí, tá? Então ela denominou e conquistou o mundo. O mundo tem prostrado aí na União Ecumênica, e porque já tomou a doutrina, o ensinamento da mãe, né? Hoje. Agora lembrando, isso originou a primeira denominação aqui, na era de Pérgamo. Ela é mãe das denominações, tá? Uma obra do nicolaísmo com balanismo, né? Enganou o leigo. Isto é perfeito. Apocalipse 2:20. É isto? Estão prostituindo com ela, fornicando com ela. E ela é mãe. E ela tem produzido filhas. Uma filha sai de uma mulher vestida de escarlata, que está sentada sobre os 7 colinas de Roma. Ela é meretriz e tem gerado filhas que creem nas mesmas doutrinas. Essas filhas são igrejas protestantes que saíram dela.
e depois voltaram diretamente à organização, ao nicolaísmo. E tem enganado leigos, né? E não lembrando bem que Deus deu os dons ao falso profeta Balaão para abençoar. É a condição hoje. A igreja protestante hoje tem condição de abençoar o povo, né? De alcançar aí, crendo em Deus, justificação e santificação e os dons, tá? Mas esse falso profeta Balaão levou a Israel a Baal Peor, errar na doutrina. É o que aconteceu. Números 22 ao 24. Aqui, nessas 3 eras, Éfeso, Esmina e Pérgamo, tá? Foi oficializado esse primeiro cavaleiro do cavalo branco. A doutrina de Balaão, falso profeta, está até hoje, né? Hoje chegou aí, volto a repetir, essa era ecumênica, né? Fez o povo crer naquela confusão lá de Constantino, de Ósio, sobre o assunto de divindade. Esta questão da divindade é muito simples, é a quem Deus quer revelar. São Lucas 10, 21 ao 24. O revelado, ele olha para as Escrituras e vê perfeitamente que não é 3 pessoas distintas, tá? Nós sabemos que Jesus, em São João 14, 8, diz: não vos deixarei órfão. Ele já fala que é o Pai, né? Em Timóteo nós sabemos que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, é o Filho de Deus, ele é o único homem. É só ficar com a Bíblia, né? Então ele mesmo já fala que ele é o Pai. Nós vimos em São João 14, 8, quando Filipe quer saber quem é o Pai, ele pergunta, aliás, ele fala com Jesus: Jesus, me mostra o Pai. Isso nos basta. Então Jesus mesmo fala: eu sou o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, né? Agora tem desconhecido, tem o visto, tá? Nós sabemos que Pedro viu que Jesus era o Cristo. Cristo, o Messias, né? O grego, que diz no grego, quem gosta, né, de ver no aramaico. Então, Cristo, o Espírito Santo. Ele é o Pai, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo, não é isso? João também tinha dúvida. Será que esse Jesus é o Cristo mesmo? Vai lá, discípulo. Pergunta lá se ele é. Ele viu os seus discípulos a perguntar, né, Mateus 11, 2 e 4. E qual foi a resposta? Fala com ele que eu sou esse, que tem ouvido e você está vendo. É o Cristo. Simeão queria ver o Espírito Santo, queria ver o Cristo, o Messias. Em São Lucas 2, 25 a 34, viu? Veja aí. Perfeitamente. A mesma questão é o batismo. Já se perguntaram? Como que Paulo e os demais apóstolos foram batizados, rebatizados? Atos 2, 38, Atos 14, Atos 19, Atos 10, 43, a casa de Lídia e assim por diante. Você já se perguntou se nas Escrituras alguém batizou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Ah, mas Jesus ordenou. Mas aonde se cumpriu? Cumpriu exatamente em Atos 2, 38, como Jesus ordenou em São Lucas 27, 47 em diante. A questão está em São João 14, do 7 ao 11. Não conhecer o Pai e nem a mim. Continua a mesma história. O mundo, em parte, não sabe quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi por isso que chegou essa união ecumênica, todos estarem maravilhados, crendo na mentira de Satanás, que Deus é a primeira pessoa. Mentira. A Bíblia não diz que ele é pessoa. A Bíblia diz que ele é Espírito.
falando, expressando que Jesus é segunda pessoa. Mentira. Em Timóteo fala que ele é a única pessoa. E, para piorar, falar que o Espírito Santo é pessoa. Como já foi visto, Jesus Cristo, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi morto e reviveu, o primeiro e o último. Não é verdade? E agora, esse Espírito tem apanhado nessa época, nesse tempo, há muito, sim ou não? Sim. Olha lá em São João. São João 8:44 em diante. Da mesma forma, mas você é um revelado de Deus. Você não será enganado, enganada. Com certeza. Há uma semente, a palavra de Deus em seu coração, que não te deixe se enganar. Então não é difícil nós compreendermos ao ponto que chegaria a situação da igreja, né? E claro que, sem falar, sem lembrar de Balaão, tem que lembrar de Números, né? Capítulo 22 ao 25, né? Tá? Então o povo escolhido por Deus, sendo enganado, levou o povo à queda, doutrinariamente. Então você que é revelado de Deus, você que crê nessas verdades, não deixe de se enganar, não deixe de se enganar, de ser levado por esse Espírito. Você tem uma coluna de fogo, você tem um Espírito Santo de Deus em sua vida, tá? Não deixe de se enganar, saia dessa falsa doutrina, essa doutrina maléfica aí, da Santíssima Trindade de 3 pessoas, lembrando que eu não tenho nada contra as pessoas, não é? Mas sim o sistema dessa organização, né? Desses 3 estágios que tem aí. Já 2 partes estão se cumprindo, né? Que é a parte de a doutrina da Santíssima Trindade, o espírito de organização, oficializando aí a doutrina, e o anticristo, que passou de Roma pagã para Roma papal. Então, uma perseguição hoje que os eleitos de Deus, os verdadeiros católicos e apostólico porque está sob o batismo apostólico, Santa Sé apostólica, as mulheres vivendo como as santas mulheres, não é verdade? Porque quando nós vemos uma mulher pintada na Bíblia, é claro que nós podemos lembrar de uma única mulher, Jezabel. É a condição que a igreja chegaria. Hoje a igreja é o tipo, né, da mulher. A mulher é o tipo da igreja, Efésios 5:20. Então você não vê uma Sara pintada, uma Rebeca, Lídia. Então essa é a condição. Então procure examinar as Escrituras, procura estar correto com ela. E que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.